na pré? Aham. Tu tirou quem? O Botafogo. Encara o Bahia amanhã no jogo de ida das quartas já da mercado. Ih, vocês estão no mercado, é, Vene? Olha, ele também tá com as coisinhas. Não é mercado qualquer, não. Ele presta um dinheirinho aí. Cadê? É um O que mercado que é, caro, Vitor? hein? Tô precisando, mano. Aqui, deixa eu mercado ver. caro. Ih, Pedro, hein? Tem gente de olho? Tem gente de olho. É preocupante? Não fala agora. Fala do VT. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aí, Vene Casagrande aí soltou informação exclusiva de lá de dentro da diretoria aí, reforços e negociação pesada no Mengão. Então, vamos aqui para mais um corte, preparei para vocês também aqui uma parte da ESPN Brasil, depois vamos ver o que Vene Casagrande falou sobre o Mengão. Mas também essa rivalidade com o Palmeiras, Vinícius. É isso aí, Bruno, Mari, abraço para vocês, companheiros no estúdio, fã de esportes, é bem isso que vocês falaram mesmo, acabou a negociação com o Gabigol, isso quer dizer que o Palmeiras não vai contratar o atacante? Não! Pode ser retomada essa negociação em 2025, mas em outros termos. O Palmeiras voltou a treinar depois de 2 dias de folga aqui na Academia de Futebol. Ontem foi aniversário do clube, 110 anos, teve um jantar comemorativo e a gente participou desse... Um torcedor do Vasco, sim, de longe, não consegui identificar a voz. Sei. Eu não consigo parar de pensar no Verratti. Ah, mas isso aí acho que todo vascaíno tá falando, né? Aí eu falei, realmente é o clima ali da torcida do Vasco. E o clima entre os rubro-negros, hein? Vamos trazer aqui o Rafael Marques para contar pra gente se o rubro-negro nesse momento, não é, Rafa, tá mais empolgado com essas contratações importantes que estão chegando, né? Ou será que essa questão do Pedro preocupa neste momento o flamenguista, hein, Mari? Deve preocupar. Eu acho que nesse momento o torcedor ele tá mais empolgado e curioso para ver esses nomes. Alexandre, um baita de um nome, e ainda a expectativa para oficializar a contratação do Alcaraz, que, como o Mário Marra trouxe pra gente ontem também, é um jogador de muita qualidade. E aí, pro Flamengo, pro restante da temporada, vai agregar. É, até porque o Alexandre é um cara que já chegou, né? Isso. Já tá aqui, existem boas chances do Alcaraz também chegar e o Pedro ainda não saiu. Pelo contrário, tá se recuperando, já voltou a treinar, então... Foi convocado. Foi convocado, justamente, não é? Então pode ser muito importante aí nessa sequência de temporada nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Se bem que o Rafa contou pra gente que o Flamengo vai focar nas Copas, né, Mari? Ainda tá vivo na Copa do Brasil contra o Bahia, nas duas, e também joga contra o Peñarol na Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro também, não sei se larga assim, não. Não dá pra largar. Não, pensa no que foi também ano passado. Esse ano tá muito mais acirrado. E eu acho que o Flamengo ainda tá na briga pelos 3. Entendo o foco nas Copas. Mas o Campeonato Brasileiro acho que não tá assim pra abrir mão, não. Ele ainda tem boa condição, claro, de chegar no Fortaleza, ultrapassar, claro, também ainda o Botafogo e o Palmeiras. Vamos lá, Rafa, a gente avaliava aqui se o rubro-negro nesse momento está mais empolgado com a chegada do Alexandro, com a possibilidade do Alcaraz, ou se essa história envolvendo o Pedro já começou a preocupar todos por aí. Essa história do Pedro, Bruno, Mário e amigos não está ainda muito sedimentada dentro do Flamengo, né? Embora seja muito real o interesse do Nottingham Forest, mas por enquanto dentro do clube ninguém fala muito sobre esse assunto, né? Até porque o jogador não vem atuando. Eu já tenho também informação para trazer sobre isso. Mas claro, por ser uma proposta do futebol inglês, sempre preocupa muito porque no Flamengo sabe-se que é o mercado com maior capacidade para retirar os principais nomes do elenco do Flamengo, né? Então sempre vai haver este cuidado e a possibilidade do Pedro sair, ela existe, ela é iminente, inclusive. Nesse momento, acabei de obter essa informação, está acontecendo um treinamento no CT do Urubu, de preparação para o jogo contra o Bahia amanhã em Salvador. E a notícia é que o Pedro está no campo, está participando do treino. Significa dizer que ele está totalmente recuperado daquelas dores musculares que ele sentiu na coxa esquerda na partida contra o Bolívar, aqui no Maracanã, pela Libertadores da América. Não está garantido que o Pedro vai viajar para Salvador hoje à tarde com os demais atletas, mas pelo menos já está participando do treino reintegrado ao grupo, o que não deixa de ser uma ótima notícia para o Tite e também, evidentemente, para a torcida rubro-negra. Pedro, que é um grande nome da temporada, com 42 jogos, 29 gols, 8 assistências, está a 6 gols de igualar a sua melhor temporada pelo Flamengo, que foi a do ano passado,
temporada na carreira, né? Em que ele marcou 35 gols em 51 partidas. Tem a expectativa, sim, pelas chegadas do Alcaraz e talvez do Gonçalo Plata. Tem essa preocupação envolvendo o Pedro, mas acima de tudo tem um jogo dificílimo amanhã contra o Bahia lá em Salvador, e o Tite, que intimamente prefere as Copas, deve escalar aquilo que ele tem de melhor, meus amigos. E vai ganhando cada vez mais peças, né, para poder escalar o que ele tem de melhor, na melhor condição física e podendo rodar o seu elenco também. Anunciado tem o Alexandro e os números dele aí pela Juventus em 23 e 24, com 18 jogos, 9 como titular, a minutagem aí de um tempo, né, por jogo, um gol e 42% ali de presença em partidas da equipe. É um jogador também muito conhecido pela seleção. Qual que é a sua avaliação da contratação do jogador, Dom? Que é um nome para fazer mais barulho ainda? Sim, sem dúvida nenhuma, porque é um cara que ainda está no alto nível, a meu ver. Talvez não para seguir no mais alto nível da Europa, mas para ser aqui, ser um dos principais defensores, continua sendo. A questão física, acho que tem que ser pontuada. Ele perdeu um terço das partidas do campeonato italiano na campanha passada. A gente viu que ele atuou 42%, sendo que um terço foi por conta de questão de lesões. Mas ainda é um jogador que acho que fisicamente chega bem para participar desse rodízio que o Flamengo deve ter ao longo da temporada, dessas necessidades que o time tem. E também destacaria não um fato só do lateral esquerdo, que a gente fala agora do momento da ausência do Vinha, mas já na Juventus, pelo menos nas últimas 2 temporadas, que ele atuou com muita constância como zagueiro. E, de repente, o Tite usando a formação com 3 zagueiros, que às vezes tem sido utilizada, se encaixaria bem. E não só atuando do lado esquerdo da defesa, ele atuou também do lado direito. Então, é um cara que oferece essa versatilidade tática e aumenta a qualidade do setor, que é um lateral para mim completo. Assim, a construção que ele faz de carreira na Europa, tanto sólido defendendo, também ajudando no ataque, eu acho que é uma contratação de enorme peso. Semelhante à chegada do Felipe Luiz, né? Sim, experiência. É característica, né, Marra? Porque não é necessariamente um jogador como, sei lá, o Ayrton Lucas, de muita velocidade, de às vezes parecer até um ponta, né? Um cara que vai pisar lá na linha de fundo. É de mais qualidade com a bola? E acho que vivência, liderança, tamanho, né? Jogador também de Copa do Mundo. Eu vejo assim. Não vejo como um ponta mesmo, sabe? Vai dar espaço para o Alexandre fazer aquelas jogadas espetaculares. Não, ele é um cara que aprendeu a subir na boa. Aprendeu a não abrir espaço para alguém atacar as costas dele. Ele pode ser esse cara construtor, como o Felipe Luiz era? Acho também que pode. Tem essa também com a bola, acho que sim. É um jogador que tem qualidade com a bola, de enxergar o jogo como um todo. E outra, né? É um jogador que trabalhou com o Tite muito tempo, né? Conhece bem. E defensivamente? Porque também existe essa questão do Flamengo na bola aérea, a bola que passa e o marcador, seja ali quem esteja pelo lado esquerdo, independentemente mas era muito, às vezes, muito o que é questionado é que é nas costas, às vezes, do Ayrton. Ele parece que é uma rolha, assim, que estanca esse vazamento. Eu também tenho essa sensação, que é um jogador que é muito consciente da função dele defensiva. Claro que vão tentar explorar, porque ontem mesmo a gente viu, o Verratti cai atrás do último homem para fazer o gol do Vasco. E não é o Verratti, é o Pedro também, assim, você vai abusar da sua estatura contra um lateral que normalmente é mais baixo. Mas vale destacar, por exemplo, há 3 temporadas, no campeonato holandês, o jogador que mais ganhou duelos sendo defensor contra grandalhões, ele tem 1,74 m e joga no Manchester United hoje, que é o Martínez. Ele é um jogador que usa o posicionamento ganhando, em detrimento, não, mas ganhando da baixa estatura. A estatura dele é 1,74 m, mas ele se posiciona bem. E eu acho que o Alexandre faz bem isso. Não é zagueiro, é lateral. Mas aprendeu a conviver com esse problema, né? Acho que ele cumpre melhor uma linha de 4. O Rafa, claro, era um jogador que estava, como a gente contou, aí, né, nesse momento vinha treinando de maneira separada e tal, mas vai ter um gasto, assim, muito alto em relação ao salário dele, né? É algo emergencial que o Flamengo não planejava, que as ausências do Vinha, principalmente, obrigaram o Flamengo a fazer esse investimento também, a eleição. Como é que você vê essa negociação nesse sentido financeiro?
Eu acho que a eleição do Flamengo ela tem sempre um peso em quase tudo que acontece no dia a dia do futebol do clube, mas eu não conseguiria trazer este cenário macro para a ação micro, que é a contratação de um jogador. Eu concordo com os companheiros, tem valor, pode ser útil ao Flamengo, mas eu estou um pouco menos otimista em relação ao Alexandro pela questão da performance técnica mesmo, né? Só a última temporada lá na Juventus já foi uma temporada em que ele foi muito mais reserva do que foi titular. É um jogador que, teoricamente, para o papel que o Tite pretende de um lateral, talvez consiga ofensivamente entregar menos do que o Vinha atualmente. Não sei. Eu trataria essa chegada com algumas reticências. Não estou dizendo que o Flamengo não deveria contratar. Até porque ela vem, essa negociação, em custo zero. E aí, se é um jogador de Copa do Mundo, de história no futebol português, depois de história no futebol italiano, na seleção brasileira, você tem que contratar, não tem que pensar duas vezes. O próprio histórico do jogador sugere isso pela circunstância de ser uma negociação sem investimento. Agora, o salário é sempre uma preocupação, né? Mas o Flamengo é um clube que está equacionado economicamente. O que é estar equacionado economicamente? Está gastando aquilo que arrecada e ainda deixando lucro. Todo ano o orçamento do Flamengo, o balanço do Flamengo é divulgado publicamente e o futebol do Flamengo dá lucro com as vendas, com os patrocínios, com as cotas, com o avançar de fases em competições. Então eu acho que está dentro de uma realidade que o Flamengo consegue cumprir, sim. A gente falou um pouquinho sobre o Alcaraz também, mas eu queria falar sobre a informação que chega também do Nottingham Forest ter um interesse no Pedro. Tem alguma coisa nos jornais? Nos jornais, não. Da Inglaterra, Marra? Sim, o Forest vai trazer atacante. Uhum. O Forest acabou de ter uma proposta rejeitada pelo Brentford na contratação do Vissá, que não é um atacante de área. O atacante de área do Brentford normalmente é o Tony, né? Ou o alemão Schad, né? Mas eles estão tentando trazer um atacante e precisa trazer um atacante. Mas o nome do Pedro não apareceu ali como numa capa. Apesar de ter o Ayoni, não apareceu. Tá. Nos jornais locais não apareceu. O que não quer dizer que não tenha negociação, não, né? Claro. É que às vezes o jornal de lá não captou, isso ainda não pegou. Mas o técnico é um técnico português, conhece o futebol brasileiro, está lotado de jogador brasileiro por lá. E o Pedro é um jogador mundial, né? O Pedro esteve na última Copa do Mundo, as pessoas conhecem o Pedro. Não é difícil. E você acha que para o Pedro, pensando em possibilidades do Forest, seria uma boa para ele? Jogar lá? Pausa dramática? Sim. Você me deixou tenso agora. Então, se a questão for... Não acho, não. Não acho uma boa, não. Sim, porque questão financeira. Questão financeira, o Flamengo paga muito bem. O Flamengo está no mesmo nível de pagamento que ele deve ter uma proposta para receber no Forest. Aspirações. Aspirações, ele disputa todos os títulos possíveis. Sim. No Flamengo. No Forest, ele não vai disputar. O Forest é um grande campeão de Liga dos Campeões? 2 vezes campeão de Liga dos Campeões, mas há muito tempo, né? Ficou 25 anos fora da primeira divisão. Voltou para a primeira divisão agora. Então, assim, seleção, às vezes tem jogador que fala assim, quando eu vou vai para a Premier League, por exemplo, é um caminho para a seleção. Ele já está no Flamengo. Não é um problema, né? Já está na seleção. Pode ser que ele tenha vontade de disputar a Premier League. Tá. Como foi o caso do Scarpa, joga, a vaga dele na seleção está garantida aqui em qualquer lugar do mundo. A não ser que se ele ficar de reserva, não, né? E o Forest também a gente tem que considerar como planejamento não é seguro, porque você olha os mercados, com uma contratação elevada de jogadores a cada janela. Então, às vezes, nem que o jogador foi mal, mas falta de convicção, assim. E numa posição que você já teve jogadores... A quantidade de atacantes que passaram pelo Forest, então... Eu também não veria... Lógico, se o cara tem a vontade de ir para a Premier League, é a oportunidade batendo na que porta. O Scarpa teve, né? Exato. É a porta... no mesmo time, inclusive. Exato. É a chance batendo na porta. Mas, assim, pensando dentro da... Uma questão mais sólida, eu acharia mais interessante permanecer no Flamengo. É que pela idade, talvez seja uma das últimas oportunidades, né? Porque com 27 anos, Rafa... a não ser que seja isso, eu preciso fazer esse movimento agora para depois fazer um segundo movimento. Aí faria sentido, mas... A única coisa que dá para dizer com um pouco de segurança é que o olhar do mercado é viciado em relação a jogadores não europeus, né? O brasileiro está dentro desse contexto, por mais que tenha talento e notoriedade. Para ele, se for importante demais para o Pedro
tentar reconstruir uma carreira na Europa que foi interrompida por conta de problemas de adaptação no futebol italiano, até mesmo pelo desempenho técnico dele. Aí ele volta para o Brasil e vem para o Flamengo e aí faz algumas grandes temporadas. E essa, para mim, inclusive na média, ela é até melhor do que a temporada de 22 que o colocou na Copa do Mundo do Catar, porque ele hoje é um atacante mais completo, ele não é só um finalizador, ele entende melhor as movimentações, ele também acumula assistências, ele prende bem a linha defensiva. O Pedro é um baita de um atacante na minha avaliação. Se para ele foi importante demais, estiver na prateleira, na lista de prioridades da vida dele, né, na carreira profissional, está lá como primeira prioridade voltar ao futebol europeu, ele precisa ir, pensando no aspecto dele, porque existe essa história da vinculação, né, do estereótipo do jogador. Se ele não voltar para a Europa agora, com 29, com 30, com 31, ele não vai voltar. Pode ser a última oportunidade. Se isso for para ele, muito relevante. Se não for, todos os outros aspectos, e o Mar destacou vários, são muito mais favoráveis para que ele permaneça no Flamengo, inclusive o econômico. Eu não consigo crer que o Nottingham Forest vai oferecer a ele uma realidade salarial muito diferente daquela que o Flamengo oferece, não. Mas e 20 milhões, não é pouco? E eu acho que fonte de voz da minha cabeça, tá? Como o Flamengo quase vende o Wesley nesse valor, vender o Pedro, eu acho que poderia gerar um burburinho. Também. Lateral de 20 anos, atacante de 27. Mas é o Pedro e é o Wesley. É assim que o mercado compra, precifica. Não, mas aí não é a idade. Aí não é a idade. É um lateral por 20 milhões, é um atacante principal jogador. por 20 milhões. Então, os clubes ingleses esse ano... E eu acho que diz mais sobre a outra estar muito inflacionada, mas eu acho que isso também fica na mente. Os clubes ingleses esse ano, exatamente esse ano, estão gastando bem menos, né? Por quê? Quando a gente fala aqui da questão de fair play financeiro e tal, eu acho que a gente está antecipando situações, porque antes disso tem que ser discutido a responsabilidade de lucros e sustentabilidade dos clubes. Então, assim, a gente está antecipando uma coisa que não tem nada a ver. A gente tem que falar primeiro de... Esses clubes vão continuar vivos por muito tempo? Do jeito que está, não. E a Premier League apertou muito a corda nesse sentido. Então, o Nottingham Forest, na temporada passada, quase perdeu ponto. Porque entrou na lista ali de, opa, se gastar mais um centavo, perde ponto. E aí os caras não gastaram. E como ele tem um presidente que é dono também do Olympiacos, então faz a negociação. Sai daqui e vai para... Tô me lembrando aqui. 2020. O Flamengo encara o Bahia amanhã no jogo de ida das quartas já da Copa do Brasil, minha gente. E pode ter novidade boa entre os titulares. A gente vai ver o VT na volta, tem drone do mercado. Ih, vocês estão no mercado, Vene? Olha, ele também tá com as coisinhas. Não é mercado qualquer não, ele presta um dinheirinho aí. Cadê? É O um que mercado que é, caro, Vitor? hein? Tô precisando, velho. Aqui, deixa eu ver. Caro. Ih, Pedro, hein? Tem gente de olho? Tem gente de olho. É preocupante? Não fala agora. Fala do VT. Depois do susto, o técnico Tite já está treinando o elenco rubro-negro. O treinador se recuperou e tem a missão de organizar a equipe para a partida desta quarta contra o Bahia pela Copa do Brasil. E além dele, outros dois apareceram no ninho do urubu. Pedro e Gabigol deram as caras no gramado. O camisa 9 já começou a fazer transição em campo, já Gabriel fez apenas trabalhos com os fisioterapeutas do Flamengo e a tendência é que só retorne em setembro. Arrascaeta segue fora dos treinos e longe de voltar ao time. E as contratações do Flamengo também andam aquecidas. O mais novo é o lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos. O jogador assinou contrato até 2026. Ele surgiu para o futebol nas categorias de base do Atlético Paranaense. Na última temporada na Juventus, ele atuou mais como terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 delas como titular e 1 gol. E já é conhecido por Tite, que o tinha convocado para a seleção. Sem contar com Cebolinha, Gabigol, Pedro e Carlinhos, Tite tem à disposição Michael, que estreou marcando gol contra o Bragantino, e Luiz Araújo, que se destacaram no último jogo. Podem ser promessa de gol contra o Bahia. O Flamengo já viaja logo mais para Salvador em busca de vencer mais uma etapa para avançar na Copa do Brasil. Olha aí, Vene. Vamos começar pelo Pedro? Não, vamos segurar a audiência. Vamos segurar a audiência, gente. João Caleb me ligou. Ah, não, tem que falar pro Pedro. Vai. Tem gente de olho no Pedro? Tem gente de olho no Pedro. Nesse Pedro aqui? Nesse Pedro Não aí. é no Raul? Do Corinthians? Não. É nesse Pedro? No Pedro Raul, acho que ninguém tá de olho no momento. Vene. Vai, fala. Mas no Pedro tem gente de olho e é o Nottingham Forest da Inglaterra, clube inglês que o presidente estava aqui no Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe,
é o mesmo dono do Olympiacos, ele veio ao Rio de Janeiro assistir a final do Mundial Sub-20 e durante essa passagem dele pela cidade maravilhosa, ele oficializou o interesse dele, que é antigo, no atacante Pedro, e fez uma proposta oficial, papel, documento timbrado, levado pelo empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, ao Flamengo de 20 milhões de euros. Aí eu tenho certeza que você vai me perguntar se tem chance dele sair. Nesse valor... Benê, tem chance dele sair? Zero chance dele sair. Inclusive, o valor que eles vão aumentar para 25 milhões de euros também o Flamengo não vai fazer. Quanto que estavam dando no Wesley? No Wesley, 20 milhões a operação. Então não tem lógica, não faz né? sentido. Mas não. assim, não tô desmerecendo o Wesley, mas a gente entende que o 9 é o supra-sumo do futebol em valor, você né? tem que botar no papel também, por exemplo, a idade. O Pedro, teoricamente, não é mais um jogador jovem. Ele tem 27 anos. De fato, tem uma idade avançada para ir para o futebol europeu nesse momento. Mas o Pedro é o jogador mais importante do setor ofensivo do Flamengo e um dos mais importantes nesse momento da temporada para o Flamengo. E o Flamengo é um clube acho que não precisa fazer dinheiro. Eu acho que essa proposta oficial, isso, para mim, é achismo. Também um pouquinho de informação. O que vai acontecer? O Flamengo vai acabar renovando o contrato do Pedro, porque o salário dele atualmente está defasado. Não só o dele, do Gerson também está defasado, do Pulgar também está defasado. Essas contratações que o Flamengo faz nessa janela de transferência, teoricamente força a diretoria a conversar com os jogadores que já estão no elenco se destacando e com salário defasado. Sim, no caso do Pedro, isso vai acontecer na minha opinião, porque o Pedro não é um jogador que vai forçar a saída, ele já teve essa oportunidade, inclusive levando soco na cara de preparador físico, e ele não forçou saída. Eu acho que no fim das contas o empresário vai conseguir uma renovação de contrato para ele ter um aumento salarial. Infelizmente, o mercado ainda não pensa que nem esse programa, que nós já determinamos aqui, nesse programa, nós três, que aqui um jogador de 36 anos não é velho. Concordo. Nós já botamos isso na nossa cabeça. Idade é cabeça. O Verratti tem 35. E mais do que isso, ontem no Plim, o pessoal, eu vi uma entrevista muito bacana até, o Verratti é um cara muito legal, muito humilde. E aí, eu acho que foi o Roger que falou, não sei se foi o Roger, alguém lá daquele programa que é bem bacana, né? Do negócio de leragem lá. O Caio que tava com ele. Aí alguém falou, apesar da idade avançada, ele... Não é tão avançado assim. E é verdade, eu acho que o goleiro e o 9, não o 7 ou o 9, o cara lá da frente, né? Eles não têm negócio de idade. Ainda mais na experiência do camisa 9. Tudo bem que a gente pensa no 9 da década de 90, aquele cara menos articulado. Mas olha esse 9, que é o 9 mais moderno que tem hoje no Brasil, é o Pedro. Ele tem todas as características do antigo camisa 9, um pivô, uma qualidade, um giro para bater mesmo de costas pro gol, tudo. E uma mobilidade de sair da área. Ele é o moderno, ele é a primeira geração safra aí do 9 moderno. E tá voando o Pedro, ô Pedrosa. E vejo o Pedro voar, mas aí quantos anos o Pedro voa? No mínimo 7, 8 anos. No mínimo. Se ele tem 27, vamos botar aí numa margem que ele vai até 36, 35. Então tá novo, gente. Voando. Claro que a gente tem que pensar que o futebol brasileiro não é a Premier League. Perfeito. Na Premier League, eu acho que essa curta, essa duração que a gente tá falando, ela é menor. Mas o Pedro tem muita qualidade. Inclusive, eu encaro como uma boa proposta, tá? 20 milhões de euros para um jogador de 27 anos é uma boa proposta. Gente, é uma boa proposta. Agora, o Flamengo, vale a pena vender o Pedro? Jamais. É porque tem um ganho técnico, né? O Flamengo pensa no ganho técnico. Isso é muito importante ressaltar. O Flamengo não é um clube que precisa vender. Há muito tempo o Flamengo pensa na parte esportiva, né? Não é um clube que precisa vender. No caso do Fabrício Bruno, que iria vender porque a proposta era muito boa. No caso do Wesley, porque a proposta era muito boa. Nesse caso, eu também considero a proposta muito boa. Mas vamos lá, com 20 milhões de euros você vai contratar um centroavante que vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, que vai cair nas graças da torcida, que vai ser tratado como ídolo, como o Pedro é tratado como ídolo, embora eu acho que ele poderia ser mais valorizado pela torcida do Flamengo. Não faz o menor sentido o Flamengo fazer isso. É difícil achar um jogador como o Pedro. É isso. O problema não é nem o valor. O Botafogo não pagou 20 milhões de euros no Luiz Henrique. Mas a questão é achar o Pedro. Mas diz pra mim aí, que é difícil. Vamos supor que saia. Quem bota? O quê? Vamos dizer que tem janela aberta. Vamos fingir que... Tô dando essa possibilidade. Porque a janela tá quase fechando. Mas vamos fingir que a janela tá, escancarada. Quem vem pro lugar do Pedro? É muito difícil. Não tem. Não tem, na minha opinião, vai não tem. Vai ter que na Europa tentar contratar um atacante do nível do Pedro, assim. E é muito complicado, é muito difícil. O Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. E aí o Flamengo teria que ir para um nome talvez conhecidaço, assim, tipo um Lukaku da vida, um jogador desse nível. Porque aqui no Brasil não tem igual o Pedro. Ô, Vene Casagrande, não parou por aí. Tem mais
Negócio de mercado da bola, Tem, mas drone. nesse caso chegando, né? Assim, o próximo jogador a ser anunciado, eu arrisco a dizer que é o Carlos Alcaraz. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele já iniciou os exames médicos lá na Inglaterra para poder assinar com o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, se estão em Portugal ainda, eles vão em breve para Londres para se encontrar com o jogador e acertar a contratação desse atleta em definitivo. Cerca de 20 milhões de euros. O Vitor Hugo vai ser, sim, envolvido na negociação. Vai ser, estava em dúvida. Ele vai ser falou, emprestado, né? a esse clube inglês, que vai botá-lo num clube da Turquia, que faz parte do mesmo grupo. E o empréstimo do Vitor Hugo terá uma opção de compra de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Eu, particularmente, acho que é um movimento muito interessante do Flamengo. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas estava pensando no Claudinho. Beleza, eu vou ser sincero, eu também preferiria o Claudinho, tá? Se eu pudesse escolher, eu preferiria o Claudinho. Mas se você parar e analisar, o Flamengo está comprando um jogador de 21 anos que estava na Europa, ou seja, ele tem status de jogador europeu, ele foi contratado pelo Southampton, junto ao Racing. Na época o Flamengo já havia tentado a contratação dele, um jogador que tem muito potencial, pode fazer várias funções no meio de campo, quem sabe fazer até a função do Arrascaeta na ausência do Arrascaeta, um jogador que tem poder de revenda. Se ele se destacar aqui, o Flamengo pode vendê-lo novamente aí no futuro e ainda ganhar uma grana com ele. Então eu acho que é um movimento muito interessante da diretoria do Flamengo. Claro, é uma aposta, a verdade é essa. Pode não dar certo? Claro que pode não dar certo. Mas se a gente parar e analisar todo o contexto da situação, a chance é grande de dar certo com a camisa do Flamengo. Mas em breve o Flamengo vai anunciar. E um outro jogador, o Gonzalo Plata, mas esse caso aí é um caso mais complicado porque está se tratando de um clube do mundo árabe. E eles a todo momento mudam a negociação, mudam uma cláusula. Que loucura, né? É igual a Rússia lá, o Zenit. Então, assim, o Flamengo tem mais cautela nesse assunto. Mas no caso do Carlos Alcaraz, até exame já iniciou, então é em breve o anúncio. Pô, só acredito se for o Vene Casagrande. Põe aí o meu fogão, iniciou a preparação para o confronto. Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui que a gente sempre traz para vocês sobre o Mengão aí, né? Reagindo aqui o canal da ESPN Brasil, que eu trouxe a notícia de Pedro aí, proposta milionária, 20 milhões de euros aí, pode chegar até 25 milhões de euros, uma grana preta aí, chegaria na faixa aí de 170, 180 milhões de reais, mas o Flamengo nem pensa aí em vender Pedro por esse valor. E também teve Vene Casagrande aí trazendo as últimas novidades no mercado da bola. O Flamengo muito próximo aí de oficializar aí a contratação de mais um atleta, Alcaraz. Muito próximo mesmo. O Flamengo entrará em campo amanhã, né? Partida válida aí, primeiro duelo das quartas de finais da Copa do Brasil, jogará aí no estádio da Fonte Nova, fora de casa, primeiro duelo contra o Bahia. Então o Flamengo aí precisa vencer aí, ou ter um bom resultado, um empate já seria bom, né? Porque a decisão vai ser no estádio do Maracanã. Então, espero que vocês deixem aí nos comentários aí a sua opinião sobre o movimentar aí do mercado da bola aí do Mengão. Também teve aí falando sobre Gabigol, né? Que o Palmeiras aí interrompe negociação aí e se afastou de negócio com Gabigol.